eles preferem ir com esses guias de fora, pagar mais de R$150, porque se sentem mais seguros do que com as próprias pessoas da comunidade. E a grande mídia, quando começou a falar sobre o turismo dentro da comunidade, eles falaram muito sobre a questão do turismo de fora, não deram ênfase ao turismo de dentro da comunidade, o que se está fazendo dentro da comunidade. Então, a gente começou a usar as nossas redes sociais para mostrar isso também, como artigos do Complexo do Alemão, camisas, etc., que estavam sendo à venda, que são para ajudar projetos sociais. Eu comecei a divulgar isso nas minhas plataformas e muitas pessoas começaram a ver. E aí começou a fazer pauta também para os grandes jornais. Né? Isso também começou a ser repercutido na grande mídia e fazer com que saísse. E eles não dão os devidos créditos. Eu falei até isso numa entrevista antes de começar a palestra, que quando a gente publica uma matéria de um jornal da grande mídia, a gente sempre dá o crédito via Jornal Globo, via sei lá o que mais. E quando eles publicam alguma matéria que foi através da gente, que viram no portal, que viram alguma coisa, não dão o devido crédito, publicam a matéria, ligam para a gente perguntando, pedindo os contatos e tudo mais, a gente passa, e eles não falam, a matéria foi publicada no Voz da Comunidade e tudo mais, não falam, não dão os devidos créditos. E quando é a gente, tem aquelas regras de todos os direitos autorais não só podem permitir, e aí só pode publicar se tiver os créditos da pessoa. É muito complicado isso. Isso precisa ser mais trabalhado, a questão do jornalismo comunitário. O site, tu falaste bastante das fotos e tal, o site de vocês para... O site do Observatório é observatoriodefavelas.org.br. Eu falei das favelas, é de favelas. Isso é comum. E nós temos o projeto Nossa Fotografia, é uma agência de fotografia, que ela tem um banco de imagens, tem um trabalho de fotógrafos Saifo, e tem um curso que é a Escola de Fotógrafos, que é imagemdopovo.org.br. Então, tem no YouTube também, se botar a Imagem do Povo, tem vários trabalhos do nosso fotógrafo lá. Só botar a Imagem do Povo que vai aparecer um conjunto de trabalhos sistemáticos, publicações. Em março, agora, nós vamos fazer uma grande exposição com nossos fotógrafos, imensa lá, que a gente está fazendo no nosso centro de artes lá. Então, vai ter uma série de coisas. E eles expõem no Brasil inteiro, no exterior. É uma galera que manda muito em termos de fotografia. Né? Jailson, apesar de vivermos em uma sociedade... claro, perfeito. O endereço de vocês, René? O endereço é www.vozdascomunidades.com.br. O Twitter é @vozdacomunidade. O meu Twitter, Instagram, sei lá mais o que, é @René_Silva_RJ. Eu criei porque eu não tinha criatividade, assim, e eu não usava muito Twitter, então eu criei assim, e é difícil as pessoas... E se eu fizer outro, assim, as pessoas não vão seguir, sei lá. Então, eu prefiro usar esse, ____. E a minha conta é verificada, vocês vão ver logo. Não, a conta verificada é uma paradinha do Twitter. Eu fui participar de um evento em São Paulo do Twitter, e aí eles verificam que a pessoa é verdadeira e tudo mais. E aí, como eles não pagaram cachê, como eles me convidaram para fazer uma palestra e falar do Voz da Comunidade e tudo mais, da importância do nosso trabalho, no final eles resolveram verificar a nossa conta. Pergunta. Apesar de vivermos em uma sociedade, para ti, Gelson, preconceituosa, essa realidade tem mudado. Tu acreditas que levará muito tempo ainda para que essa mudança aconteça de forma mais efetiva e maior? Eu sou muito otimista, né? Eu tenho 53 anos. Então, obviamente, eu vivi na adolescência, na ditadura. Se a gente vê em perspectiva, efetivamente, da sociedade brasileira, a gente vê como tem avançado. Quando eu era garoto, por exemplo, era muito comum piadas de negros. Amigos meus, efetivamente, faziam piadas de negros profundamente racistas. E não é por causa do politicamente correto. Existe, de fato, um avanço efetivo em diferentes campos brasileiros. E, às vezes, esse avanço em meses... muitas décadas, muitos anos. Eu acredito que as manifestações dos últimos meses provocaram um amadurecimento muito profundo da democracia brasileira. Até aqui, havia simplesmente uma delegação do voto, onde a gente votava e os políticos entravam nos seus arenas e definiam, de forma patrimonialista, como usar o recurso que era de todos nós. Hoje, eles vão ter que ter outra postura, efetivamente. Então, em variados campos, no campo dos direitos humanos, a gente avançou muito em algumas áreas. Nosso problema fundamental continua sendo um discurso proclamado
que ainda precisa se estabelecer de forma mais real, de forma mais efetiva. Mas nós temos avanço cada vez maior e forte em diferentes campos, nos últimos 10 anos mais ainda, mas certamente essa consciência republicana, essa consciência do direito do cidadão, efetivamente é o ponto central, quer dizer, essa consciência política que a gente precisa avançar. Eu acredito que com esse processo de manifestações e pressões, a gente vai ser o grande campo de crescimento da sociedade brasileira na próxima conjuntura aí. Então, eu acho que a gente está indo bem. Agora, 50 mil mortes não dá para orgulhar ninguém. Então, efetivamente, nós temos muitos campos ainda para avançar. O racismo vai crescer, o que não é ruim, porque as ações afirmativas ajudam a diminuir a desigualdade, mas ajudam a visibilizar o racismo, principalmente agora que as universidades públicas estão estabelecendo cotas. Então, efetivamente, a gente vai ter que tratar dos nossos problemas com mais profundidade, com mais seriedade, com mais efetivamente competência para se relacionar com o outro. Então, acho que a sociedade brasileira está saindo dessa fase que ou nós somos absolutamente ufanistas ou depressivos. Nós estamos vivendo uma sociedade mais amadurecida. E isso tem sido um importante impacto para todos nós. Projetos como o Observatório e o Voz, por exemplo, acabam, de uma forma ou de outra, na verdade, de uma forma ou de outra não, acabam incomodando muita gente, né? Pergunta para os dois, porque são várias que vêm nesse sentido. Que tipo de ameaças vocês já receberam e como vocês lidam com elas? Para os dois. Então, muita gente pergunta assim, você já recebeu ameaças, como que foi esse processo da invasão do Alemão, vocês receberam, afinal, ameaça de polícia, de bandido ou não? Como foi isso? Então, diretamente, eu não recebi nenhum tipo de ameaça, nunca, nem antes da pacificação,